Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser. E para começar assim com chave de ouro, estamos aqui com a nossa ilustre, nossa chiquérrima convidada. Oi gente, tudo bem? Sim, essa gente é a chefe Fernanda Garcia. Apresente-se pra gente, fala quais são suas formações. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Fernanda Garcia, sou ex-aluna da Coeb. Eu me formei aqui em 2016. Depois disso eu fiz um intercâmbio na França e lá me apaixonei pela gastronomia e retornando do ano de intercâmbio eu fiz gastronomia em Campos do Jordão. Muito legal. E então, como que surgiu esse interesse assim dentro do seu intercâmbio? Foi algo assim que você teve, tipo assim, um contato, conheceu com alguma pessoa? Então, eu sempre cozinhei desde pequena com a minha avó. Era um momento que a gente passava juntas, sempre na cozinha, fazendo bolo, fazendo tortas. E quando surgiu o intercâmbio na minha vida, eu estava passando por um momento difícil. Eu tinha perdido uma prima minha que era tudo pra mim. E sempre foi o meu sonho conhecer a França. E aí essa oportunidade surgiu na minha vida e eu agarrei, porque eu andava muito triste e tudo. E o intercâmbio veio pra me dar esse gás. Quando o Rotary divulgou a cidade que eu iria fazer o intercâmbio, eu fiquei super chateada, porque meu sonho era ir para Paris e era uma cidade super pequenininha no interior de 20 mil habitantes. Cheguei lá, eu me encantei, porque era uma área super gastronômica da França. A cidade que eu morei chama Cognac. E lá era uma região que produzia, lógico, conhaque, mas também eles tinham produção de vinho, tinha produção de foie gras, que é uma iguaria muito famosa da França. E eu dei a grande sorte de cair na casa de um chefe de cozinha. Legal! Eu morei na casa de um chefe que chama Jean-François e ele tinha um buffet de festas. E também um restaurante que só funcionava no verão, porque era na praia. E lá na parte do inverno, outono é bem frio, então eles fechavam o restaurante. E eu tive a oportunidade de participar de várias festas com ele, também no verão no restaurante. E foi aí que a minha imersão na gastronomia, assim, bem dizendo, começou. No Natal, a gente foi fazer uma viagem para uma casa que eles tinham numa montanha. E aí ele me presenteou com essa roupa, que se chama Doma. É a roupa de cozinha. Então aqui era o nome do buffet dele, Le Roi Gourmet. E ele fez a Doma com o meu nome. E aí nisso ele falou assim pra mim, filha, ele me chamava de filha. Voltando pro Brasil, eu não sei o que você vai fazer, mas eu vejo que você tem muito futuro na gastronomia. O pai, dia 31, no Réveillon, vai fazer um evento numa prefeitura. A gente vai fazer uma festa para 450 pessoas. Você quer ser minha sous-chefe? E aí ele me entregou a Doma. E aí eu fiquei super emocionada, chorei, né? E foi ali que eu falei, realmente eu tenho muito dom. E aí eu parti para a ideia de fazer gastronomia. Quando eu saí do Brasil, né, aqui no terceirão, eu não sabia o que eu queria fazer, tinha feito Enem e tudo, mas realmente assim, eu não tinha em mente uma profissão que eu queria seguir. E foi lá que tudo começou na minha vida. E qual foi a importância para você de estagiar fora do Brasil, principalmente na França, que a gente chama de bolsa da gastronomia, né? Foi super importante, porque aqui no Brasil eu vejo que pelo menos em pequenas cidades a gastronomia não é tão valorizada. E lá na França, independente de qual região você estiver, eles dão muito valor para o produto local. Então, por exemplo, se você está no sul, ali perto do Mediterrâneo, você vai ter uma gastronomia mais focada em frutos do mar. Se você vai para o norte, já puxa um pouco a gastronomia da Bélgica, da Holanda. Ali na fronteira com a Alemanha, eles têm mais o consumo de porco. Então, realmente, ali a gastronomia é muito focada. Uma coisa que eu pude perceber no intercâmbio também é que eles dão muito valor na utilização completa dos alimentos. Aqui no Brasil, você joga fora tudo.
casca de banana, enfim, você reutiliza só a parte mais nobre do produto. E lá eu aprendi realmente essa parte da sustentabilidade, da utilização integral do alimento. Então, nessa parte, eu não acabei fazendo um estágio, bem dizendo, na França, foi só o intercâmbio mesmo. Eu fazia terceiro colegial normal, a minha imersão na cozinha foi só com esse familiar. Mas eu acredito que seja muito importante, porque a gente tem mais, a gente aprende a valorizar mais as coisas. E, assim, de primeira, você tá, durante a faculdade, né? De primeira você já, assim, interessou, né, pela confeitaria ou foi algo, assim, gradual? Olha, começou aos poucos. A faculdade de gastronomia, por ser uma profissão que tem um amplo, como que eu posso dizer, cenário de cargos, enfim, eles explicam muito, você tem aula de diversas coisas, tem de arquitetura, para você montar uma cozinha, ergonomia, para fazer toda a parte da cozinha adaptada para um cozinheiro, tem aula de gerenciamento, de administração, enfim, é bem completo. A gente tem biologia, a gente tem nutrição, então assim, é vasta a matéria que a gente tem na faculdade de gastronomia. E também a gente aprende sobre as cozinhas mundiais. A confeitaria entrou na minha vida num estágio que eu fiz. Eu fiz um estágio com a minha professora de confeitaria na época do Natal e, nossa, eu adorei participar do estágio com ela fazia coisas lindíssimas e a confeitaria mais delicada, sabe, mais precisa, e foi aí que eu comecei a gostar mesmo da confeitaria. E quando você escolheu esse curso, você teve bastante apoio da família ou foi uma coisa difícil? Porque ele é muito valorizado. Então, eu comecei a gastronomia em 2018. Naquela época, tinha mais o Masterchef, que era glamouroso, enfim, não se falava tanto de gastronomia. Até aqui na escola, eu ficava super chateada, porque tinha as feiras de profissões e nunca as profissões que eu pensei pra mim eram citadas, porque eu sempre fui muito do ao contrário. Então, eles traziam engenheiros, médicos, advogados, nutricionistas e minha cabeça passou diversas coisas. Eu pensava em fazer moda, arte, gastronomia veio depois, mas nunca teve essa apresentação pra mim. A minha família também não me apoiou muito. A minha mãe, ela não queria mesmo que eu fizesse a gastronomia, porque ela falava que não tinha pago uma escola particular como a Coeg, uma escola maravilhosa, para a filha dela passar a vida com a barriga no fogão. Era exatamente isso que ela falava. Um primo meu, ele me deu muito apoio. Ele foi a pessoa que mais me apoiou. Mas depois a minha mãe foi vendo que era realmente o que eu queria, era o que me fazia feliz. E aí ela foi enxergando que tinha diversas oportunidades depois. E aí, no meio da faculdade, ela acabou me apoiando mais. E já entrando nesse ramo de oportunidades, né, a gente sabe que, assim, aqui é muito enraizado, né, esse negócio que eu tava falando com você, de achar que, assim, faculdade de gastronomia, você vai já vira chefe. Já vira chefe. Esse é o maior sonho. Muito pelo contrário, pra gente virar um chefe de cozinha é bem difícil, é um processo gradual que você vai crescendo, mas também não necessariamente você precisa se formar um gastrônomo e virar um chefe de cozinha. Sim. Tem várias oportunidades, você pode partir para a parte de nutrição, você pode ser personal chefe. Então vamos supor, casa do Neymar, vamos falar de Neymar. Ele deve, com certeza, ele tem um personal chef que cria cardápios para a rotina dele. Você pode ser chefe confeiteiro, chefe padeiro, você pode ser um consultor gastronômico. Você não precisa necessariamente ser um chefe que atua na cozinha, mas vamos supor que a Maria tem um restaurante e ela queira desenvolver um cardápio novo, mas ela não tem muita referência de uma cozinha específica. Ela pode me contatar e a gente faz um planejamento, tudo. Então são várias oportunidades, não necessariamente um chefe de cozinha. E dentro de um restaurante também são vários cargos, tem sous-chefe, tem sommelier, tem pâtissier, tem
diversas oportunidades. E é legal você falar isso das opções, porque, por exemplo, você falou que antes era bem pouco valorizado para você, no seu caso, aqui na Coeb, então a gente está gravando esse podcast, então dá pra ver a evolução que foi, que antes não era nem citado, e agora a gente fez o podcast já de artes cênicas, agora a gente tá falando com você. Nossa, eu fiquei muito honrada pelo É um quadro novo, chama Prof. C. Aí a gente tá apresentando porque as pessoas são muito focadas no negócio e no fim não percebem. Uhum. E agora entrando mais no assunto assim, de que a gente assim, né, dá aquela stalkeada e esses cursos que você fez tudo. Você pode contar um pouquinho pra gente como funciona, assim, eles, tipo assim, você se especializou, me ajuda. Ele serve uma especialização, aí vem no currículo, como funcionam os cursos? Então, a gastronomia você se forma como chefe de cozinha. Na verdade, gente, para você ser um chefe de cozinha, para você ter um restaurante, você não precisa obrigatoriamente ter um certificado, você ter uma graduação. É uma profissão prática, então a pessoa tendo força de vontade, talento, dom, ela consegue bastante se desenvolver na profissão. Eu quis mesmo a graduação, porque, né, minha mãe sempre falou, bom, você quer seguir nisso, então pelo menos você vai ter o seu diploma. Mas não existe isso de especialização, você faz mesmo para aprimoramento, porque a faculdade são só 2 anos e ele abrange toda a gastronomia, então desde da América do Sul, América do Norte, Mediterrâneo, Oceania, então ele fala da gastronomia mundial mesmo, da parte quente, da parte doce, da parte de saladas, né, que a gente chama garde-manger, então é mais para você ter um aprimoramento de técnicas, de produções. E eu ia falar, agora a gente sabe que você está com planejamento, né, de voltar para a Itália, Tirar a cidadania. para tirar a cidadania, e você tem o planejamento de, assim, depois ficar lá para Fazer mais trabalhar lá, ou um dia trabalhar lá. Eu tenho muita vontade. Antes do Covid, a cidadania ela era muito prática para se fazer. Você ficava 2 meses, no 3º mês você já tinha o seu passaporte italiano e aí você poderia morar na Europa normalmente. Depois do Covid, o processo da cidadania está demorando cerca de 7, 8 meses. Então, como a gente é turista, né, a gente só tem direito de permanecer 3 meses. Então, eu estou indo para lá, vou ficar 2 meses, mas obrigatoriamente eu tenho que voltar para o Brasil para esperar esses 7, 8 meses. Mas chegando meu passaporte tudo, eu tenho muita vontade de voltar. Eu tenho contato ainda com as pessoas que eu morei no intercâmbio, né? Eles já me ofereceram de trabalhar lá com eles para começar. Mas o meu grande sonho é fazer um curso de confeitaria na França. Deve ser muito legal. Deve abrir várias portas. Sim. E você já teria algo assim, tipo, um sonho assim de... Ai, quero estudar nesse lugar. Eu tenho. O meu sonho é uma escola que chama École Nationale Supérieure de Pâtisserie. É uma escola de um chefe que chama Alain Ducasse. Ele é um chefe muito famoso na França. E lá é um curso bem forte na confeitaria, são 3 anos. Ele é caríssimo. Por isso até da cidadania, porque quem é cidadão europeu, eles oferecem uma bolsa de 70% no valor, auxílio moradia, auxílio transporte, então já seria uma mão na roda para eu realizar o meu sonho. Mas esse é o meu grande sonho, é fazer esse curso, porque depois que você termina, você estagia em grandes hotéis, grandes confeitarias na França, e lá é realmente o que eu tenho muita vontade de fazer. E ele é a pessoa que você mais se inspira, assim, ou tem uma pessoa que você fala, minha inspiração dentro da gastronomia? Nossa, é difícil. Olha, eu conheci grandes chefes brasileiros, posso citar, por exemplo, do Masterchef, eu conheci o Rodrigo Oliveira e conheci a Helena Rizzo. Conheço pessoalmente, são pessoas incríveis. O Rodrigo Oliveira, eu estive no restaurante dele, conheci a cozinha, tudo. Uma pessoa que me inspira, tem uma chefe francesa, ela chama Anne-Sophie Pic. Ela é uma pessoa que eu
eu tenho grande admiração, porque ela cria pratos assim com o básico da geladeira e ela faz pratos incríveis. Mas no Brasil, uma grande referência... Nossa, é difícil. Mas acho que é clichê Alex Atala. Ele é incrível. E uma história engraçada que você possa ter tido envolvendo gastronomia, você tem? Eu tenho. Por favor, gente, receber. Na faculdade, a gente estava no primeiro semestre, aulas de cortes, né? Então teve a aula de desossa de frango. Cada aluno recebeu um frango, né, pra gente desossar. E dentro do frango vinha os miúdos, tudo, e vinha a cabeça do frango. Meu Deus. E eu tinha pavor de galinha morta, né? Porque eu via meu avô matar no sítio, né, quando eu era criança. Eu tinha pavor. E eu tava lá super concentrada com a faca pra tentar não me machucar. Nisso, um amigo meu que fazia dupla comigo na cozinha, ele me cutucou o ombro. No que eu virei, tava o rosto da galinha. Eu dei um berro. Eu joguei o frango longe. Meu Deus. Nisso, meu professor apareceu. Ele me tirou 2 pontos da matéria, porque ele disse que não se pode jogar nada na cozinha, que é super perigoso. Mas essa história é bem engraçada. A última vez que eu fui pra França também, eu fui visitar um confeiteiro que eu sou bem fã, que é o Cédric Grolet. Tava lá com meus irmãos e minha prima, uma fila gigantesca, e eu era a única que falava francês. Aí eu tava a primeira da fila, eles abriram a porta por conta do Covid, entrava pessoa por pessoa, e eu entrei. Eu tava lá conversando, né, com ele, vendo as sobremesas, e nisso eles chamaram meus irmãos e minha prima pra entrar. E um dos garçons começou a falar: essa sobremesa é de mandarine. Mandarine é tangerina em francês. Mandarine, mandarine. E meus irmãos: não, isso não é mandarine. It's English. Não mandarine. E nossa, foi um caos. Aí depois eu falei: gente, que vergonha. A confeitaria só com chefe famoso, todo mundo importante, e eles me fazendo passar essa vergonha. Não, it's English. Muito legal. E assim, a gente sabe que você já trabalhou em alguns lugares diferentes, né? E como funciona esse sistema assim, de valorização, né, desse mercado, que a gente sabe como funciona essa relação dos clientes, de tudo isso? Eu já estagiei em lugares bem importantes. Eu fiz estágio no Botanique, em Campos do Jordão. É um hotel 5 estrelas. Tanto na época que eu estagiei lá, a gente recebeu a Loki, recebeu a Maiara e Maraísa. Ela conhece muito. Lá era um restaurante assim, chiquérrimo. Ele não tem estrela Michelin, né, que é a avaliação maior da gastronomia, mas ele era super importante, e lá eu via que os clientes davam muito valor aos pratos, sabe? Mas eu também já trabalhei em lugares pequenos que muitas pessoas só olham o preço das coisas, não realmente o trabalho que aquilo tem, as técnicas, os insumos caros que a gente utiliza. No Brasil eu vejo que ainda é bem difícil a gente criar essa cultura de valorização da gastronomia. A famosa síndrome do vira-lata. E já assim, só por curiosidade, assim, que a gente queria saber como funciona essas estrelas Michelin, porque assim, a gente não tem conhecimento. A gente ouve mais. Bom, as estrelas Michelin, né, são categorias que os restaurantes recebem. Então, se você tem uma estrela, você já é ótimo. Você pode ter até 3 estrelas ao mesmo tempo. Então, um restaurante que tem 3 estrelas, ele é o top do top. E eles analisam tudo, desde postura do chefe, da equipe, higiene, organização do restaurante, as louças, os talheres, tudo. Eles analisam muito mais do que só os pratos, sabe? Então, tem até um filme que chama... Como que chama? Eu vou lembrar depois desse nome. Mas é um filme que relata bem como funciona as estrelas Michelin. E
É um sonho, acho que de toda É, pessoa. E agora, pra encerrar e pra comer esse bolo lindo aqui, Maravilha. fala pra gente um prato que te representa e também que nunca pode faltar pra você, assim. Olha, um prato. Eu vou falar alguns, tá? Mas um prato que eu aprendi na França é o ratatouille do filme. Um prato que eu amei cozinhar foi o meu pai que me ensinou. Eu falo meu pai é o meu pai da França. Ele tinha uma horta, então a gente colheu todos os legumes na horta legal. e a gente fez o prato ali do começo. E ele me ensinou bem na primeira semana que eu tava lá. Então eu me sentia muito perdida ainda na língua, não estava acostumada. Então aquele foi um momento muito especial para mim que me marcou, porque eu me sentia acolhida. Em casa eu sempre tive só minha mãe e minha avó, então para mim foi um momento assim que eu me senti tendo um pai. Então aquele momento para mim me marcou muito, então o prato ratatouille para mim é bem especial. Mas teve um prato, uma sobremesa que eu fiz na faculdade que me marcou muito. Eu estava nas aulas de cozinha brasileira e a gente tinha que fazer um bolo de mandioca. E nesse bolo, ele era bem seco a receita, e raspando a mandioca, tirando o caldo dela, porque a gente teria que coar ela, usar ela bem seca. Desse caldo eu fiz um molho que a gente chama de crème anglaise. Eu fiz um molho à base da mandioca, eu adicionei cumaru, que é uma especiaria brasileira. E nesse dia a gente estava com a visita de um chefe brasileiro lá na faculdade que ele chama Marcos Portela. E o meu professor de cozinha brasileira chamou ele para provar e ele falou que se ele tivesse um restaurante de cozinha brasileira, ele queria muito que eu cedesse a minha receita do creme, porque aquilo lá mudou, transformou a sobremesa clássica, que era o bolo de macaxeira. E aquele momento eu fiquei muito feliz. Imagina. Então acho que assim, eu sinto mais o ratatouille por esse lado emotivo, emocional. E esse creme que eu criei, que realmente ali eu vi que eu me dava bem com a confeitaria. Gente, olha o bolo que ela fez pra gente. E ela fez correndo. Imagina. Então assim, tá lindo, então a gente vai comer. Exatamente. E divulgue seu perfil. Por favor, isso Gente, eu não gosto muito de rede social, vou ser bem sincera. Eu sou uma pessoa antiga, mas eu tenho meu perfil de confeitaria, que é FG Confeitaria, tá bem desatualizado. Depois que eu comecei a trabalhar por fora, eu não postei mais, porque eu pegava encomendas, enfim, mas eu não postei mais. Depois que eu voltar da Europa, quem sabe, né? Eu vou pegar encomendas até criar minha própria confeitaria aqui. É isso, FG Confeitaria. Vamos divulgar o nosso também? O meu é Maria Clara Barbieri. Mariane de Castilho. O meu é Julia Mendonça. É isso, gente. Então a gente vai comer agora esse bolo, viu? Muito obrigada pela sua Obrigada. É um prazer, assim, saiba que a gente sempre vai estar. Se inscrevam no canal da Coeb, curtam, compartilhem, comentem o que vocês acharam e comentem o que vocês querem ver aqui também. Muito obrigada. Tchau. Tchau! Agora vamos comer. Ai, que vergonha!